Bom dia, bom dia. Gente, então assim, vamos continuar com a nossa revisão. E agora a gente vai falar sobre. Eu vou explicar, né, aquela lista que eu passo. Título em massa, título em volume, título em massa. O título em massa é quando você quer saber qual é a porcentagem de soluto na massa sólida em relação ao solvente. Então, concentração comum é quando você quer saber qual a quantidade em massa de, de soluto em relação ao solvente. Esse título eu quero saber qual é a porcentagem. Se eu coloquei lá esse eu quero saber agora. E título em volume eu quero saber que é geralmente uma solução feita por dois líquidos, por exemplo, o álcool dissolvido na cerveja ou o álcool dissolvido no vinho. Eu quero saber o soluto é quem está em menor quantidade. Então eu quero saber qual a porcentagem de soluto naquela solução. E a densidade é uma propriedade específica da matéria. Então, a concentração comum ela é diferente da densidade. Apesar da forma ser muito parecida, elas são diferentes. A densidade eu falo em massa da solução sobre o volume da solução. Então, o que é a massa da solução? A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, ou M1 mais M2, que é igual a M, que não tem índice. Na concentração comum, calcula-se pelo menos calcula apenas a massa do soluto. Não é a massa do soluto em função da quantidade de solução. Então, essa é a diferença. A densidade é uma relação específica de massa da solução dividido pelo volume da solução. Quando você fala de concentração comum, você está falando de massa do soluto e volume da solução. Beleza? Então essa é a grande diferença. Vamos interpretar o rótulo de um frasco. Se você pega um frasco de NaCl aquoso, escrito 9 gramas por litro, aí deu importância aos seguintes pontos. Qual é o solvente? Em NaCl, o que? Você tem cloreto de sódio dissolvido em água. Quem é o solvente? Maior quantidade. Quem vai estar em maior quantidade? A solvente. Quem é o soluto? O soluto é quem está em menor quantidade. Quem será o soluto? O NaCl. Quanto há de soluto em cada litro de solução? Vai ter escrito lá, 9 gramas de NaCl para cada litro de solução. Quantos miligramas de soluto há em cada ml de solução? É só dividir tudo por 1000. Então vai dar o quê? 9 miligramas para cada 1 ml de solução. Então, essa é a relação da interpretação desse frasco. Título ou fração em massa. Imagine uma solução formada por 10 gramas de cloreto de sódio e 90 gramas de água. A massa total será os 10 gramas do cloreto mais os 90 de água, que dá 100 gramas de solução. Assim podemos dizer que 10 dividido por 100 é zero, é a fração da massa total que corresponde ao NaCl. Então, se eu tenho uma solução de 100 gramas e 10 gramas é de cloreto de sódio, eu estou dizendo que 0,1 ou 10% daquela massa de solução é o soluto. E o 0,9 é a fração correspondente à água. Então, eu tenho 10% de cloreto de sódio e 90% de água. A fração em massa do soluto costuma ser chamada de título. Título em massa é uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Está lá o M1, massa do soluto. M sem índice, massa da solução. Está explicado aí no slide. Ó. M1, massa do soluto. M, massa da solução. Que a massa da solução é a massa do solvente, é o que se juntou para fazer a solução. Aí você tem a formulazinha. O título não possui unidade. Adimensional, é chamado de... E ele varia entre 0 e 1. O percentual varia de 0 a 100. Aí você tem o título que é M1 sobre M, ou você pode desmembrar o M e colocar M1 mais M2. E para encontrar o valor percentual através do título, é só multiplicar por 100 que você acha o valor percentual. Título e volume é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução.
Porque lá atrás, quando você fala em massa, a gente está falando de uma solução formada por um sólido e um líquido. Aqui nós não estamos falando de uma solução formada por dois líquidos. Uma solução onde você tem o volume do solvente, que é líquido, mais o volume da solução, que é líquido também. Então, o título em volume é o volume V1, é o que? O volume do soluto. Quem seria... Ah, professor, mas os dois é líquidos. Quem seria o soluto? Vocês vão lembrar sempre que uma solução, seja ela sólida, líquida ou gasosa, todo o soluto é sempre quem está em menor quantidade. Então, se eu pego 1 litro de vinho, o álcool que está dentro daquele vinho é o que? O soluto, porque o álcool está em menor quantidade em relação à solução. Então, aqui, uma xícara contém 90 gramas de café, considerando que você adoça a solução com 2 colheres de chá, contendo 5 gramas de açúcar cada uma. A porcentagem em massa de açúcar comum será o quê? Se eu pegar aqui, eu tenho o quê? A massa, uma xícara contém 90 gramas. Aí eu coloco, considerando que você adoça a solução com 2 colheres, então quanto de açúcar? Quanto que eu tinha de café? 90 gramas. Se eu fizer o tipo aqui, eu vou ter que é a massa do soluto, que é a parte sólida. Quem vai ser a massa? Vai ser isso mais isso. É o café mais a minha fração em massa. Se eu quiser descobrir isso daqui, então 0,1 vezes 100, meu título vai ser igual a 10%. Certo? Agora vem outra grandeza, fração molar, fração em mols ou fração molar. Fração em mols ou fração molar do soluto é uma solução e o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade total de mols da solução. Então é a mesma coisa que eu queria saber assim, ó. Se eu tenho uma solução X1, essa solução é comprada, eu tenho o número de mols do meu soluto, que é o N1, mais o número de mols da solução. Quem que é o número de mols da solução? É o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, eu quero saber qual que é a fração em mols de soluto em relação à solução. Aí eu posso fazer isso para X1. X2 eu quero saber qual que é a fração molar no mols de solvente, que é o N2, pelo número de solução. Então, o soluto de 6 mols de solvente, temos 8 mols no total. Diremos que a fração número de mols do soluto dividido pelo total é 8. 2 vezes 2 dá 0,25. A fração molar do solvente é o número de mols do solvente, que é 6 dividido por 8, que total vai dar 0. Com 0 título de 0,5 gramas de soluto em 100 gramas